Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, você que tem vontade de servir a Deus, você tem desejo de fazer a obra de Deus. E esse desejo é bom. Esse desejo é prazeroso aos olhos de Deus. Mas, meu amigo, se você não receber o Espírito de Deus para poder então começar a essa jornada espiritual, é impossível ficar de pé. É impossível vencer os demônios, as tentações, os desertos deste mundo. É impossível. Porque é o Espírito Santo que dá força a todo aquele que vem querer servir a Deus. Servir, fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, quando o ser humano tem essa vontade, esse desejo, somente essa vontade, esse desejo não basta. Tem que ter o auxílio do Espírito Santo, do Consolador, daquele que vai vos guiar a toda a verdade. Porque só o desejo de servir a Deus não basta, é pouco, porque o homem por si só não consegue fazer a vontade de Deus. É impossível fazer a vontade de Deus se não for guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo que venceu o mundo. Em prova disso, Jesus. Veja bem o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Em ti me tenho comprazido. Então veja bem a palavra de Deus, meu amigo. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Com 30 anos ele foi batizado. Ele não foi batizado nem com 5 nem com 10. Com 30. Então ele já tinha uma maturidade do que ele queria. Então ele queria ali fazer a vontade de Deus. Ele olhou a situação do mundo e falou: não, tem que mudar essa situação. Eu tenho que fazer algo por este povo. Ele teve um desejo dentro dele de fazer, porque ele foi enviado para isso. Ele foi enviado para trazer o homem ao arrependimento, mas ele por si só não podia fazer a obra de Deus. E quando ele foi batizado por João nas águas, como ele não tinha pecado, como ele não tinha erro nenhum mal, nenhuma condenação sobre ele, então o Espírito Santo desceu sobre ele, automaticamente desceu sobre ele. Porque ali ele estava puro, sem pecado, sem erros, sem condenação nenhuma sobre ele. Então ele recebeu o Espírito de Deus para que então ele começasse a obra dele. E assim que ele recebeu, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E quando ele foi ao deserto, quem estava lá? Demônios, Satanás, tentando ele de todas as maneiras. Então veja bem a importância de se receber o Espírito de Deus para poder fazer a obra de Deus. Até então, ele não tinha sido levado a deserto nenhum. Até então, ele não tinha levado a situações para poder pôr a fé dele à prova. Não tinha. Mas ele venceu o diabo como? Com a palavra. Não só de pão viverá o homem. Só terás um Senhor teu Deus. Só adorará a ele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, foi essas palavras que ele usou contra o demônio, que o tentou também com a palavra. Então, veja bem, meu amigo e minha amiga, você que tem um desejo de fazer a obra de Deus, de se voltar para Deus, esse desejo é maravilhoso. Mas primeiro, alcance o Espírito Santo. Queira que esse Espírito que venceu o mundo desça sobre você e habite em você. Veja bem, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque Pedro, ele não tinha recebido o Espírito Santo. Porque Jesus não tinha ainda ressuscitado. Ele não tinha ainda subido ao Pai. Ele disse: eu vou ao Pai, mas enviarei sobre vós outro Consolador. Não vos deixarei órfão. Então veja bem a importância de receber o Espírito de Deus para poder fazer a obra de Deus.
E é esse Espírito que vai resolver, meu amigo, o problema da tua alma, o vazio, essa dor, essa depressão, essa angústia. Mas como assim vai resolver? Quando você, meu amigo, prioriza querer receber o Espírito de Deus. Quando você quer receber o Espírito de Deus, então você joga tudo para fora, toda mágoa, todo medo. Você se envolve na palavra de Deus e queira que este mal venha sair. Então você toma uma atitude, porque Jesus recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, automaticamente, porque sobre ele não tinha pecado, não tinha erro, era puro. Então, para você receber o Espírito de Deus, você tem que buscar uma santidade mental, uma santidade onde você venha conscientemente pôr para fora todo o mal. E quando vem essa sinceridade, quando você se joga diante de Deus, se humilha, ó Senhor, eu não aceito essa angústia, eu não aceito odiar aquela pessoa, eu não aceito esse mal dentro de mim, eu quero receber o teu Espírito, meu Pai, eu quero ter vida. Colhe de mim essas lágrimas, essa dor, colhe de mim, meu Pai, esse trauma, este vazio, eu não quero mais este vazio. Quando você coloca força no que você quer, então você recebe o Espírito de Deus, porque você põe para fora tudo aquilo que está acumulado dentro de você, uma mágoa, um perdão, um sentimento de culpa. Você que não se perdoa, se dá o perdão, dá uma chance para você de ser feliz, de ter a felicidade completa. A felicidade completa, meu amigo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que entra dentro de você e habita. E essa mesma voz que Jesus ouviu, você vai ouvir quando receber de fato o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, mas você pode conhecer. Você pode conhecer, meu amigo e minha amiga, quando você quiser, quando você se voltar para Deus e dizer que quer mais do que tudo. E quando você quer mais do que tudo, você põe força. Você põe força, implorando, pedindo. Abre um jejum para receber o Espírito de Deus, se purifica. Limpa sua mente de toda contaminação, de tudo. Procura se envolver com as coisas de Deus e buscar esse Espírito Santo, esse Espírito da verdade que venceu o mundo. Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, depois que Jesus foi aos céus e enviou em Pentecoste o Espírito Santo pela primeira vez, meu amigo, os que estavam ali, mais de 120, recebeu o Espírito de Deus, porque estava se preparando. E depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, ninguém conheceu ele mais. Não era mais o Pedro de antes. Ele nasceu de fato de novo. Então veja bem, meu amigo, você que quer nascer de novo, você que quer ter uma vida nova, só o Espírito Santo pode te dar essa vida. Você que já apanhou demais da vida, já foi humilhado, pisado, já foi jogado, desprezado. Você que ninguém dá valor, Jesus, ele te dá valor. Ele quer que o Espírito dele habite dentro de você. Olha o valor que Jesus te dá. Olha a paz que você vem a receber dele. A paz verdadeira é a paz que Deus dá, é o Espírito Santo. É a confiança que ele te dá. Então queira receber esse Espírito para que você venha de fato ter vida e vida com abundância. Se volte para Deus. Os fins dos tempos está aí, meu amigo e minha amiga. Tem rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Perdoa quem você tem que perdoar. Dá o perdão a você. Dá uma chance a você de ter essa vida. Só você pode escolher por você. Nem o diabo e nem Deus pode escolher por você. Só você pode escolher. E você tem essa chance hoje, aonde você estiver. Aonde você estiver. Faça uma oração sincera. Ele te ouve. Peça ele para entrar na sua vida, para poder direcionar você no seu casamento. Peça ele para entrar na sua vida, para poder direcionar você no seu trabalho. Peça ele para entrar em você, para te direcionar, para ganhar almas para o reino de Deus, que essa é a vontade do Espírito Santo, que você venha ser templo dele para poder ajudar outras pessoas. Então Jesus recebeu o Espírito de Deus e foi a campo, ajudar os caídos, ajudar os doentes, ajudar todos que queriam de fato ser curados, libertos.
E essa mesma dádiva que Jesus recebeu para vencer o mundo, para que nós também venhamos vencer o mundo e as suas tentações, temos que receber o Espírito de Deus. Se você colocar força, meu amigo, abra um jejum, se implore diante de Deus, se implore, deixe de lado tudo, larga tudo, de fato tudo, e prioriza receber o Espírito Santo. Este é o passaporte para o reino dos céus, é o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele é a tua segurança, que você vai chegar lá. Sem o Espírito de Deus é impossível, porque vem as tentações, você aguenta até um certo tempo, mas um certo tempo você cai. Você não aguenta sozinho. E o Espírito Santo é o auxiliador, é o consolador, é aquela união que você precisa para poder vencer as tentações, vencer os vales, os desertos. Queira que esse Espírito de Deus entre dentro de você, não que esteja do teu lado, não que esteja sobre você, mas que entre de fato dentro de você e que te tenha paz. Que você seja a própria paz, a própria segurança. É isso que Deus quer fazer, que você seja uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. É isso que Deus disse. E é isso que Deus faz na vida de todos que queiram. Então queira receber, meu amigo e minha amiga, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Faça o que tem que ser feito. Se volta para esse Deus hoje. Queira então receber o Espírito de Deus para então continuar essa jornada que você tanto quer servir a Deus, quer fazer a vontade dele. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.